Olá, meus queridos, meus amados, quero compartilhar com você mais uma vez a palavra do Senhor. Como é que está o seu devocional? Como você tem conseguido conciliar? Você tem conseguido levantar mais cedo? Tem conseguido tirar um tempo para fazer um devocional? Eu já tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que têm tirado esse tempo, pessoas que têm investido na sua vida espiritual e assim, eles estão muito felizes porque eles têm tido mais experiências com o Senhor, eles têm aprendido mais sobre a palavra, o Senhor tem ministrado os seus corações, o Senhor tem transformado a vida de muita gente. E, queridos, investir na palavra de Deus é sempre o melhor investimento. Porque você não está investindo só no seu espírito, você está investindo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Você está alimentando, na verdade, esses três dentro de você. Então, quando você se volta para a palavra, ela tem esse poder de trazer uma cura em todas as áreas que você precisa. Se você precisa de uma cura física, o Senhor vai fazer uma cura física. Se você precisa de uma cura espiritual, Deus vai trabalhar no seu espírito e te curar. E se você precisa de uma cura emocional, Deus pode entrar dentro da sua alma e fazer as modificações e transformar de forma maravilhosa a sua mente, os seus pensamentos e tudo aquilo que você vive. Tá bom? Queria compartilhar com você também um pouquinho da palavra de Deus que o Senhor tem ministrado para mim nesses dias. Queridos, o Senhor tem me falado a respeito de gigantes. Durante toda a Bíblia, nós vemos inúmeras vezes, principalmente no Velho Testamento, se falar sobre gigantes. Naquela época era comum ter gigantes. Na Bíblia é citado 19 vezes. São partes da Bíblia que falam a respeito de gigantes, homens de alta, estatura alta, que tinha 2,80 metros, que tinha 3 metros. Eram homens que eram gigantes. Mas a história sobre gigantes que mais ficou fixa na nossa mente e que mais tem sido comentada nesse tempo é a história de Davi, que enfrentou um gigante chamado Golias. E o que é interessante é que existia várias linhagens desses gigantes. Então existia Anaquins, existia Zanzumins, existiam Elins, existiam várias dinastias desses gigantes. Não vou entrar aqui no mérito de onde vieram esses gigantes, porque tem esses gigantes existiram sobre a terra, mas o que eu quero deixar para você meditar nesse dia é que sempre haverá gigantes. Davi, ele teve uma história que nos comove e que nos chama a atenção. Davi diz que ele estava no campo, ele era um pastor de ovelhas, ele era um menino jovem e ele cuidava das ovelhas de seu pai. E ele conta que quando ele estava cuidando dessas ovelhas, veio um leão, veio um urso e vieram contra as ovelhas e queria arrebatar as ovelhas, queria pegar uma das ovelhas para se alimentar, e Davi se levantou contra e ele matou tanto o urso como o leão. Nós vemos aqui Davi combatendo pequenos gigantes. Queridos, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós temos pequenos gigantes, que são aqueles problemas que são mais fáceis de resolver, são aqueles problemas que são diários, que acontecem todos os dias, e que nós vamos enfrentando. Hoje você enfrenta um, amanhã você enfrenta outro. O que é interessante dessa questão, queridos, de enfrentar pequenos gigantes, é que quando você está numa batalha, quando você está numa luta, seja ela promovida por pessoas ou no sentido espiritual, Deus está te treinando. Deus está treinando você com pequenas batalhas, porque vão vir batalhas ainda maiores. E Davi, ele teve esse treinamento, ele passou por esse treinamento intensivo. Então primeiro ele matou o leão, depois ele matou um urso, até ele chegar a um grande gigante. Olha só o que a palavra diz em 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso,
ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor é contigo. Queridos, o que essa lição traz para nós? Davi era um homem audacioso, era um homem corajoso, era um homem que não temia, mas não por causa da forma em que ele foi educado. Ele não foi educado para ser um grande guerreiro. Ele não foi educado para ser um rei. Ele simplesmente estava cuidando das ovelhas de seu pai, e lá no campo, onde ninguém o via, onde ninguém sabia, ele estava travando batalhas. Às vezes, você fica pensando: Senhor, eu travo minhas batalhas, ninguém me ajuda, ninguém se importa comigo. Quer dizer, essas são batalhas que é necessário você travar, e tem que ser sozinho. Para você depender de Deus, as suas batalhas têm que ser travadas juntamente com Ele. Quando você aprende nas pequenas batalhas e nos pequenos gigantes a vencer com Deus, quando chegar nos grandes gigantes e nas grandes batalhas, você vai ter a confiança no Senhor que Ele vai estar lá com você e Ele também vai te dar a vitória. E da forma que ele enfrentou esses pequenos gigantes e veio o grande gigante, o qual ele tinha que enfrentar, na nossa vida também vão vir grandes gigantes. E queridos, quem tem sido os grandes gigantes nessa época na sua vida? Às vezes um gigante que está aí se levantando contra você, que você está temendo, ou que você olha e fala: meu Deus, eu não vou conseguir enfrentar. Muitas vezes é uma depressão, outras vezes é uma crise de ansiedade. Às vezes é o desespero que toma conta da sua alma, dizendo que nada vai dar certo na sua vida. Outras vezes o seu gigante pode ser a mágoa, a falta de perdão. Você não consegue liberar perdão para alguém, você não consegue perdoar uma ofensa que alguém te fez. Outras vezes o seu gigante pode ser até dentro da família. Pessoas que não gostam de você, pessoas que negam a sua fé, pessoas que dizem para você que você nunca vai dar nada, que você não tem futuro. Os gigantes muitas vezes pode ser a falta de fé. Você deixar de crer, entrar a descrença no seu coração. Então, queridos, se prepare, porque vão vir gigantes. Às vezes o gigante pode ser uma enfermidade, às vezes o gigante pode ser uma cirurgia, às vezes o gigante pode ser um desentendimento com seu marido, pode ser, às vezes, a disciplina dos seus filhos. O gigante muitas vezes pode ser financeiro. Queridos, nós vamos ter gigantes na nossa vida. Mas qual o nosso posicionamento? Nós deveremos ter o posicionamento como o de Davi teve. Davi disse assim: se eu enfrentei lutas pequenas e Deus me deu vitória nessa luta grande, Deus também vai me dar a vitória. Deus é autossuficiente para me sustentar em qualquer época. Deus, ele é soberano e dono de toda a terra. E Ele cuida de mim. Queridos, na verdade, as batalhas vêm na nossa vida para nos mostrar que não é o gigante que nós devemos focar. Quem nós devemos focar é o Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. Se Deus te livrou de situações pequenas, se Deus te livrou de circunstâncias pequenas, por que Ele não vai te livrar nas grandes? Por que Ele não vai te acompanhar nas grandes? Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, 17 de novembro de 2020. Você é um vencedor. Queridos, agora faça uma retrospectiva. Olhe de janeiro. Comece a pensar lá em janeiro e pense hoje aqui em novembro. Faça uma retrospectiva. Quantos gigantes? O gigante do medo. Quanta coisa você enfrentou esse ano. Mas, queridos, qual é a nossa vitória? O que é que nós podemos cantar ao Senhor? O Senhor nos deu esse gigante nas nossas mãos. Nós destruímos os gigantes desse ano, porque nós conseguimos vencer. Mas em contrapartida, há muitos que não conseguiram vencer os seus gigantes. Há muitos que temeram os seus gigantes. Querido, se você olhar para Saul, Saul era o rei, e na verdade esse
Esse gigante já vinha afrontando o rei e o exército de Israel há muito tempo, há muitos dias. Mas Saul, ele não se posicionou. Saul temeu o gigante. E sabe o que aconteceu? Saul foi vencido por um gigante. E um menino, uma criança derrotou um enorme gigante. Queridos, qual é o seu posicionamento hoje? Se você tem medo, se durante esse ano você está como Saul, foi ameaçado durante todo o ano pelo gigante, você não tomou uma posição de enfrentar esse gigante, você se acovardou, você não teve coragem, eu te convido a você a ser como Davi, um jovem corajoso. Possibilidades humanas de vitória? Pouquíssimas, mas pela fé ele derrotou esse gigante. Pela fé, queridos, você pode derrotar esse gigante que está te machucando, que está te ferindo, que está dizendo para você que você não pode, que você não vai conseguir e que não vai dar certo. Amém? Vamos orar ao Senhor para que você se fortaleça nesse dia. Querido Senhor, obrigado, Senhor, pela tua companhia. Sabemos que em cada batalha o Senhor está conosco e que a cada luta o Senhor nos fortalece e que esse gigante, Senhor, que tem atormentado essa pessoa nesse tempo, que esse gigante que faz tanto barulho, que esse gigante que diz que a vitória é dele, nós dizemos, Senhor, que ele já perdeu. E que agora nós nos levantamos como Davi, cheios do Espírito Santo, crendo no poder de Deus e na ação de Deus. E sabemos, Senhor, que assim como nós enfrentamos circunstâncias pequenas e vencemos, também vamos enfrentar circunstâncias grandes e vamos vencer. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nós te adoramos nesta manhã.